senhoras e senhores, estamos iniciando mais um programa Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Hoje nós vamos estar tratando do papel do RH na prevenção das fraudes empresariais. Você que está nos assistindo, você empresário, você executivo, decisor, precisa assistir o programa para entender a importância da área de recursos humanos na prevenção das fraudes, que hoje é um tema que no Brasil temos vivenciado experiências assim, as mais curiosas possíveis. E precisamos estar preparados, organizar, estruturar nossa área para que possamos melhor trabalhar a prevenção no recrutamento e seleção de profissionais. Entender o que é a fraude, entender por quê, da personalidade envolvida na fraude empresarial. Tudo isso vai ser tema do nosso programa de hoje. Nosso programa Ponto a Ponto com Fernando Caldas, ele é transmitido todas as terças e quintas-feiras, às 7 horas da manhã, na One TV, canal 188 da NET. Então, você que está nos assistindo, marque aí embaixo no nosso canal do YouTube, marque o seu likezinho, gostei do programa, gostei da entrevista, mande seu e-mail para mim e para o nosso convidado, fazendo seu questionamento, para que possamos também responder a você e atender a sua dúvida, esclarecer e dar maiores explicações sobre a sua necessidade. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e marcar lá o sininho para receber os nossos novos programas. Para falar de RH, o RH, a importância do RH na prevenção das fraudes empresariais, convidamos um mestre, convidamos um professor, convidamos um criminalista que está atuando no Brasil e no exterior sobre esse assunto. E para estar aqui conosco, enriquecendo o nosso programa, está ao meu lado Jorge Fry. Jorge, seja bem-vindo aqui conosco no nosso Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Falar de Jorge vai ser uma riqueza, é um detalhe assim fantástico pela formação profissional dele. Eu vou fazer uma leitura breve da trajetória, do skill do grande profissional que é Jorge Fry. Criminólogo, escritor, palestrante, fundador da UACH, que é a Unidade de Análise do Comportamento Humano, gestor de segurança pública, pós-graduado em criminologia e psicologia criminal. Veja que até a psicologia criminal nós temos à frente do ambiente de recursos humanos com um profissional de psicologia. Tem mais de 33 anos de experiência em atuação nesta área, formando, ajudando pessoas, ajudando famílias, ajudando os empresários, agregando valor às empresas no combate às fraudes empresariais, tanto no ambiente público como no ambiente privado. Vale salientar, você empresário que está nos assistindo, você executivo decisor, você profissional que é de uma área riquíssima, como é a área de recursos humanos, agora vai ter essa oportunidade de ouvir e de conhecer a atividade exercida por Jorge na área de fraudes e controle de prevenção e de formação de profissionais na área de fraudes e desvios, tá certo? Porque nós estamos falando de desvios do caráter humano. Jorge, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, qual a importância da área de recursos humanos na prevenção de fraudes empresariais? A palavra é sua, Jorge. Obrigado, Caldas. Primeiro, deixa eu agradecer. É uma honra. Eu fiquei extasiado com o convite. Sentar aqui é um ponto alto na carreira de qualquer um. Sou seu fã há muito tempo. O agradecimento é para eles que nos assistem, viu? Eu chego lá. Mas é porque eu sou seu fã desde pequenininho, desde que eu era criança. Pelo amor de Deus, não vou falar de idade aqui não, rapaz. Mas, obrigado por abrir essa janela, essa oportunidade. É um tema que fascina. Desde muito cedo eu comecei a trabalhar nessa área. E o comportamento humano, principalmente o comportamento humano desviante, que é o que leva a um estudo maior do ser humano, ele é instigante. Então, e o ser humano, ele tem várias camadas, ele não é um ser simples, monolítico, fácil de ser analisado. As
múltiplas camadas que envolvem a personalidade do ser humano, é fascinante. E como o RH pode contribuir? Vamos lá. Como o RH? O RH é fundamental. O RH é a primeira linha de defesa. Eu jogo xadrez desde criança, desde os 7 anos, e o RH é aquela linha de defesa que é feita no tabuleiro, porque o RH é o filtro. Se o filtro está bem calibrado, se o filtro está preparado para, no processo de seleção, identificar os desvios comportamentais, sejam eles uma psicopatia, seja ele uma sociopatia, seja ele uma tendência suicida. Hoje os suicídios estão infelizmente em alta, não né? Só fora das empresas, mas dentro das empresas. Enfim, essa calibragem dos filtros que o RH precisa fazer, precisa se atualizar, porque passando por ele, se uma pessoa problema dessa entrar na empresa, o mal está instalado. É uma bomba relógio que tende a explodir a qualquer momento e causar grandes dores de cabeça. Então, o RH é fundamental para que esses problemas não aconteçam. Não aconteçam, né? Agora, Jorge, fala um pouco para a gente o que é a fraude. Fala um pouco, principalmente para o profissional de recursos humanos que precisa ter algumas ideias consolidadas em relação a esse assunto. Boa Se tiver pergunta. algum case, comente algum case de exemplos de fraudes que possam ter identificado na sua trajetória. Afinal de contas, são 33 anos aí de carreira profissional nessa área, tem muitos cases aí. É você que não queria falar em idade, né? Mas tudo bem, vamos em frente. O RH, ele precisa entender, o profissional de RH, né? Ele precisa entender que a fraude empresarial é nada menos do que o ser humano sendo ser humano. É o ser humano em ação. Então, não existe uma explicação muito elaborada. Não precisa haver. O ser humano em ação, ele tem essa tendência, é nato, que ele, tendo a oportunidade, ele vem a fraudar. Qual é o problema que tem que ser resolvido na origem? A régua moral. Você que é profissional de RH, você que teve berço, teve uma educação reta, teve uma educação sólida, lastreada em princípios morais, éticos, você acha que a sua régua ela serve para medir os outros. E aí, esse é um erro que pode ser muito caro. Por quê? O fraudador, ele não usa uma régua moral calibrada. Ele se adapta a qualquer situação para fraudar, para lesar a empresa. A organização. Então, o profissional de RH, ele tem que sair um pouco dessa zona de conforto, ele tem que se abster um pouquinho desses parâmetros que definem quem ele é. Ele não vai se perder nesse caminho, porque ele sabe quem, ele ou ela, né, sabem quem é. Mas é fundamental que ele tem que se colocar no lugar do outro. E esse outro tem um comportamento desviante. Eu sei. Esse é o primeiro grande desafio. Eu costumo dizer que a fraude ela existe quando há o espaço para praticá-la. A vigilância constante. Por exemplo, como é que isso uma ilustra para a gente? Que não tem os controles muito bem, os controles rígidos. Um exemplo comum, aí vamos para um segmento de indústria, expedição. Existem pontos críticos dentro das organizações que são alvos preferenciais ou do fraudador interno ou do fraudador externo, certo, que vai aliciar esse interno. Então, um almoxarifado, uma expedição, um contas a pagar, compras são áreas... São janelas. São janelas de oportunidade que, mesmo que você tenha um profissional íntegro, de bem, exercendo aquela função, ele precisa se sentir... vigiado é uma palavra forte, mas eu não preciso usar muitos filtros aqui. Ele precisa se sentir vigiado, ele precisa saber que há o olho do dono prestando atenção no que ele faz. Deixe o ser humano livre, sem vigilância e sem regras, que você vai ver o caos instalado.
Esse comportamento, né, esse desvio, ele acontece com alguns profissionais, Jorge, mas você, um pouco longe, pode observar alguns sinais, né, alguns sinais de riqueza que alguém está demonstrando incompatíveis com a própria remuneração. Pessoas em alguns cargos se apresentam muitas vezes com um padrão, né, de consumo, com um padrão de gostos, né, totalmente refinado, o que é um contraponto em relação à função dele, ao salário dele. Às vezes a gente identifica isso com facilidade, em outros casos não. Em outros casos a pessoa faz o desvio e não aparece que está fazendo uso daquele desvio, né? Complica mais aí para você investigar, identificar, e o profissional de RH está atento a isso, não? Complica. No seu caso, facilita porque o seu olhar de auditor já é um olhar mais aguçado para isso. Tá? Mas nem todo mundo tem essa percepção. Sim, né? O que é que o RH pode e deve fazer para ficar atento justamente a isso que você falou? Os sinais exteriores de riqueza que são incompatíveis com o salário que aquele funcionário ganha. E aí vem um questionamento muito fácil quando a gente está fazendo essa palestra para o público. Mas não é burrice do fraudador chegar com um relógio de marca, chegar com a roupa de grife, trocar de carro? Aí nós temos o inconsciente atuando. Perfeito. A explicação é simples. O dinheiro ganho honestamente, o dinheiro ganho de forma suada, né? Quando você honra aquela função, aquele sabe trabalho, o valor da moeda? Sabe o valor, é um dinheiro que dá cria, é um dinheiro que a pessoa utiliza para o seu dia a dia, para pagar suas contas, para construir patrimônio, para resolver os seus problemas cotidianos. Já o dinheiro advindo da fraude, esse dinheiro queima na mão. Esse dinheiro precisa, aí é o subconsciente atuando, tirando a tranquilidade do fraudador, e ele precisa se livrar daquele dinheiro. Ele veio fácil, ele vai fácil, e por queimar na mão, é mais fácil transformá-lo em algo tangível. Em um bem. Seja de uma bicicleta para o filho, para o filho, seja um carro, seja uma roupa de grife. Aí uma confissão, nós homens não temos um olhar tão aguçado para isso. As mulheres têm essa percepção do detalhe, elas sabem de repente se aquela bolsa é uma Michael Kors da vida, né? Não estou fazendo merchandising não, até porque nem gosto disso, mas o Louis Vuitton da vida. O Louis Vuitton da vida, ela, numa olhada, numa fração, ela sabe se aquilo é uma falsificação ou se é uma bolsa legítima. E sendo legítima, sei lá, uma bolsa de 5, 8, 10 mil reais, não pode ser compatível com o salário daquele profissional ou daquela profissional. Com certeza. Então, a mulher tem um papel muito importante nisso aí, por ser mais atenta aos detalhes do que nós. Mas, de uma forma geral, o comportamento do fraudador dentro da empresa imagine que alguns são recuperáveis. Certo. Porque, no momento de fraqueza, ele cedeu a uma pressão do aliciador. O fraudador externo ou o fraudador interno, ele se aproveitou de uma informação de alguém da família que está doente, de algum momento de dificuldade que aquela pessoa está passando e agiu. É como aquele pensamento ruim, aquela tentação vindo exatamente no seu momento de fraqueza para testar a sua capacidade de resistir a isso. Nem todo mundo resiste. Perfeito. Nem todo mundo consegue dizer não. E o fraudador está só no ambiente corporativo? Muito dificilmente ele é um lobo solitário. Excelente pergunta. Porque muito dificilmente ele tem todo um ciclo sob domínio dele. Perfeito. Uhum. De compras, de vendas, de pagamento, de decisão disso ou daquilo, muito dificilmente. Hoje, as empresas, mesmo as médias, estão com seus departamentos muito bem compartimentados. Uhum. Né? Cada caixinha se comunica com a outra, mas as decisões... A segregação de função existe, é clara e presente. Exatamente. Por outro lado, a crise, e estamos ainda vivendo um momento muito difícil, faz com que as empresas elas terminem acumulando funções que
deveriam ser funções segregadas, e aí funções conflitantes passam a ser feitas pela mesma pessoa. Isso é muito ruim. Isso porque é ruim, aumenta o risco, isso, né? Exatamente. Isso é ruim, Jorge. isso é perigoso. Você pediu casos reais, eu por uma questão de ética, não posso citar o nome da empresa, mas o fato ele é bem emblemático. Perfeito. Uma profissional que, para os olhos do empregador, ela era exemplar, porque ela passou quase uma década sem tirar férias, sem faltar ao trabalho, sem tirar uma licença. Ela era ali, nesse aspecto, uma maquininha, um robozinho. Vou interromper você, abrir uma janela para os nossos intervalos, para os nossos patrocinadores poderem fazer a sua apresentação dos seus produtos, e vamos voltar no próximo bloco com esse case, com esse caso, com esse exercício de fraude que você iniciou a vivenciar. E vamos discutir mais aspectos inerentes à fraude com o George Fry. Nossos comerciais, por favor. Praia é sol e mar, né? Ah, mas no Recife é muito, mas muito mais. Tem skatepark, academia, ciclofaixa, quadra de tênis e até um parque assinado por Niemeyer. Isso porque eu nem pisei na areia ainda. Aqui é tão legal que eu vou passar 10 minutos aqui só contando a quantidade de coisa bacana que vai passar por mim. Ó. Isso é o queijo coalho? Queijo coalho. Tá bom, o meu eu quero com um pouco menos de alho. Ah. Ô, chapéu! Lindo chapéu. Quanto que é esse daqui, esse Panamá aqui? Vamos conversar. Esse chapéu é qualidade muito boa. Muito boa, isso aqui. Não é Panamá, entendeu? Eu vou comprar esse aqui. Eu vou comprar porque sou uma pessoa muito generosa. Eu não sou mão de vaca. Produção, por favor, dinheiro. E com tanta coisa aqui na praia, o pessoal ainda arranja tempo para jogar bola, praticar o frescobol, o slackline. Haja criatividade para organizar tudo isso. E para todo mundo. O massa é saber que isso é só a beira do Recife, capital da criatividade. Encontrar suas faturas é sempre uma missão impossível? Na NET você tem um histórico de faturas sempre à mão. É só acessar o site net.com.br, fazer login ou se cadastrar se não for cadastrado, clicar em Financeiro, segunda via da fatura e Fatura NET. É fácil assim. Você já tem na tela do seu computador o histórico completo das suas últimas faturas. E agora pode visualizar, baixar ou enviar por e-mail a fatura que quiser. Ah, e também dá para fazer o pagamento do mês que estiver em aberto. Faça escolhas inteligentes e aproveite ao máximo a sua NET. Estamos de volta no nosso Ponto a Ponto com Fernando Caldas, com o tema o RH na prevenção das fraudes empresariais. E o nosso convidado, George Fry, vai justamente tratar de alguns cases vivenciados por ele, que são extremamente importantes para você, profissional de recursos humanos, para você, empresário, para você, executivo decisor, para tomar consciência e olhar para o seu negócio com outro olhar, um olhar clínico, um olhar atento, né? Em todos os aspectos que são importantes para a sua organização. George, fala para a gente dessa tua vivência. Fala. Vamos lá. Resgatando aquele case, né? Uhum. Alguns exemplos reais, porque eles têm a qualidade de ilustrar, de dar uma ideia do tipo de criatividade do ser humano dentro das organizações e como ele age.
o que eu estava falando era sobre uma funcionária responsável pela folha de pagamento. Então, ela passou quase uma década sem tirar férias, sem tirar licenças médicas, sem nada. Aos olhos do empregador, ela era exemplar. Excelente. Exemplar. E ela acumulava, e aí vem o que você colocou, do perigo de uma pessoa acumular funções que são complementares ou conflitantes, até por essa política de enxugamento de pessoal. Então, essa profissional, ela era encarregada da folha de pagamento, então ela de uma indústria, então, o pagamento era quinzenal. Perfeito. Chão de fábrica, então você tem um turnover muito alto. Ela cuidava da interface da indústria com o banco. Certo. Então ela gozava de liberdade e de prestígio com o banco para receber os cartões salário. Como muita gente que estava no chão de fábrica era analfabeto, então ela facilitava a vida dessas pessoas, cadastrando senhas e sendo a boa samaritana. A questão é que ela se utilizava disso, do turnover, do analfabeto, dos que estavam afastados em licença médica, e criava uma folha de pagamento inchada, inflada, que acabava sendo coerente com aquele número de funcionários que operavam ali, mas que estava quase que no limite de chamar a atenção do gestor. Mas ela tomava o cuidado de não ultrapassar esse limite. Perfeito. Você tinha um começo e um fim de quinzena e de mês. Os números batiam perfeitamente, só que quando houve a investigação, quando nós entramos no circuito, o que nós descobrimos era que havia os funcionários fantasma, que já nem estavam na empresa, mas ela mantinha na folha. Perfeito. Haviam os que tinham sido afastados, né, por motivos de saúde, mas ela mantinha aquilo ali. Indenizações, ela também cuidava das rescisões contratuais e das indenizações que eram pagas. Então, ela criou um mecanismo, né, muito bem articulado, onde ela tinha todas as pontas do processo bem amarradas em benefício próprio. Então, ao longo dessa quase década de fraude, ela criou um patrimônio fabuloso, porque o que ela angariava fraudando era muitas vezes maior do que o salário que ela tinha. Indiscutivelmente. E aí, E ninguém percebia isso? Exatamente Sinais nesse de ponto. riqueza, Não, ninguém... porque ela foi cautelosa até determinado momento. Eu sei. Até acho que os primeiros 5 anos ela foi muito cautelosa. Depois, como todo ser humano, isso está na natureza do ser humano. Relaxou. Exatamente. Relaxa, acredita que não vai ser pego, acredita que é mais inteligente do que os outros, e aí é onde começam os sinais exteriores de riqueza, começa uma arrogância no tratar com os outros, você achar melhor e mais esperto. E foi uma subalterna da subalterna que conhecia marcas de grife, e começou a prestar atenção nos sapatos, bolsa, carro, colares e bijuteria, joias, que nem a esposa do dono da empresa usava, mas a funcionária de terceiro escalão, que ela não era nem diretora, diretora era a nível gerencial, usava. Então, quando nós fizemos a investigação, o rombo ultrapassou os 10 milhões de reais. Meu Deus do céu. Se você atualizar esse valor, porque isso tem quase uma década que aconteceu, imagina o quanto essa empresa perdeu. E aí vale a seguinte observação. Toda empresa ela tem um ralo por onde escoa a lucratividade, a produtividade dela. Perfeito. Seja no varejo, seja na indústria, existe isso porque é o que se perde, uma mercadoria variada, uma acomodação mal feita, um prazo de validade que chega. Então, isso o gestor coloca dentro da planilha lá de Excel dele, sei lá, 5% de perda, e o que não ultrapassa esse 5%, ele fica tranquilo. Ele não se incomoda com aquilo porque acredita que dentro do universo que ele produz, e muitas vezes você tem uma indústria funcionando 24 horas por dia, esses 5% que estão sob a tutela dele, que estão na planilha dele, que é o ralo que ele consegue observar, certo, ele tolera. O problema é que existem outros ralos que ele não conhece,
por onde a lucratividade, por onde a saúde financeira da empresa está escoando, e essa empresa era tão saudável financeiramente que ela foi sangrada por quase uma década em mais de 10 milhões de reais ao longo desse período e não sentiu. E ela poderia ter continuado a fazer isso se não tivesse acontecido a denúncia. Né? Exatamente. A denúncia. A importância da denúncia. O canal de denúncia dentro de uma organização. É muito importante você ter na sua empresa um canal de fraude, porque será através desse instrumento que você, empresário, que você, executivo decisor, terá a oportunidade de receber um sinal, um indicativo, uma colocação sutil que há fumaça dentro da sua empresa. Se tem fumaça, tem fogo. E você precisa estar atento a isso. Um outro exemplo de existência dessas máfias, né, dentro das organizações. Jorge, fala para o nosso público. Entenda quando eu digo que eu acho fascinante a criatividade humana. Não é que eu admire o mal, mas eu admiro a criatividade que o ser humano tem, que aquilo poderia ser usado, aquela energia, né, todo esse potencial para o bem. Ela foi mal direcionada e levou a esse comportamento desviante, levou ao crime, o que é um problema. Só abrindo um parêntese, falando em crime, já aconteceu de nós conseguirmos identificar uma fraude e o empresário, o dono da empresa, ficou muito enfurecido com aquilo, porque ele ficou indignado e ele quis armar um flagrante para o funcionário que estava ali fraudando, chamou polícia, ele queria montar um circo para dar o exemplo aos outros, mandar um recado, dar um exemplo aos outros funcionários. Mesmo com toda a orientação, mesmo a gente quase implorando que ele não fizesse isso, porque as consequências são muito drásticas, ele fez. Então, o funcionário foi preso em flagrante, saiu algemado, passando por toda a linha de produção, cabisbaixo, morrendo de vergonha, mas eu não estou com pena do criminoso. Eu quero pontuar aqui o seguinte: ele foi demitido por justa causa, foi preso, depois foi solto porque não era um crime grave, e processou a empresa por danos morais, e o que ele conseguiu dessa indenização foi uma soma tão grande, tão absurda, que acabou sendo várias vezes maior do que tudo que ele já tinha roubado da empresa. Então, muitas vezes, o sangue quente do empresário tem que ser freado pelo RH. O profissional de RH tem um papel importante aí, de apaziguar, serenar, não é colocar panos quentes sobre o problema, mas é mostrar o melhor caminho para que ele não venha a ter um problema sobre aquele problema. A legislação trabalhista, ela não protege o empresário, ela beneficia o mal empregado. Não é o bom empregado, é o mal empregado, infelizmente. Nós temos que estar atento a isso. E, muitas vezes, sai mais proveitoso para a empresa desligar aquele profissional sem ter esse risco, porque esse risco vai acontecer e vai se voltar contra a empresa. Infelizmente, vai se voltar contra a empresa. Mas eu tive a oportunidade de aqui conversar um pouco com o Jorge. Eu queria que ele falasse um pouco desse case. Foi um case na indústria, um momento assim, mafioso, que é muito estratégico para você, profissional do recurso humano, estar atento o quanto é importante o recrutamento e seleção. Vamos lá. Nós descobrimos dentro de uma indústria que funcionava 24 horas, e aí isso dificulta muito, porque você tem turnos, o turno da madrugada, você tem só aquele pessoal técnico que está ali. Você não tem o pessoal administrativo trabalhando. Então, acaba sendo um horário onde facilita muito a ação. Mas vamos lá. Essa indústria trabalha, né, uma multinacional do alumínio, e as bobinas de alumínio chegam em caminhões, são bobinas gigantes, e elas são um produto imaculado. Você não pode ter nenhum tipo de contaminação nessa bobina, porque senão ela é descartada, ela perde a função e ela volta para ser reciclada na indústria que originou e gerar o fornecedor e gerar uma outra bobina. Então, várias pequenas máfias foram identificadas nessa indústria. Uma delas que descalibrava a balança de entrada. Então já havia ali um acordo
entre caminhoneiros e alguns caminhoneiros, claro, e o pessoal da portaria da segurança para descalibrar a balança. Todo mês o empresário gastava dinheiro mandando calibrar e deixar tudo certinho. Todo mês ia alguém lá que sabia como fazer aquilo e descalibrava a balança. Isso foi a fase 1, Certo. Máfia 1. Máfia 2, a bobina chegava pronta para ir para a máquina e gerar ali Abrir só uma janela. Você, empresário que tem balança, atenção aí, hein? De olho nisso. Balança descalibrada com tanta frequência é porque tem por trás outros problemas. Exatamente. Pode ser uma questão de idade da balança, não sendo fraude, pode ser a idade, mas é muito difícil que essa frequência que você falou, que não haja uma fraude, não haja uma má-fé por trás. E aí identificamos a primeira máfia na balança. A segunda, quando a bobina chegava, um copinho de café, aquele copinho descartável, com óleo, ele era derramado sobre a bobina. Pronto. Isso, para o controle de qualidade, já inviabilizava aquela bobina que tinha, sei lá, acho que 2, 3 toneladas. Um copinho, mas ele já contaminava todo o produto e aquele não poderia mais ser usado na produção, na linha de produção. Então, a segunda máfia, ela atuava na bobina, no material, na matéria-prima, que ainda não havia nem sido processada na indústria. Então, identificamos essa. Quando essa bobina é colocada na máquina, existe o ajuste, né, e como ela faz cortes numa bobina grande, existem as perdas. Então você tem um material, uma sobra de material, que é prensada em fardos de 16 quilos. Estamos falando de alumínio, que sempre tem, né, ele ainda tem um valor bom no mercado, representativo. E esses fardos, esses restos de produção, eram jogados no fundo de fábrica. Uma planta grande, onde você tinha uma área muito maior do que a área construída, já prevendo uma possível expansão. E essa outra máfia, né, vamos chamar assim, ela sistematicamente jogava esses fardos por cima da cerca. Em alguns momentos, ela nem precisava jogar por cima da cerca. Um dos portões de serviço da indústria, ele lateral, né, a indústria, ele não tinha nem cadeado, era só o ferrolho. Então, ele bastava abrir o ferrolho, jogava o fardo de alumínio. A planta dessa indústria estava acima do nível normal, acho que 6 a 8 metros. Então, esse fardo rolava esse morrinho abaixo e caía no matagal lá próximo. 2 vezes por semana, uma caminhonetezinha vinha e recolhia esses fardos de alumínio, e aí nós conseguimos identificar 3 grupos mafiosos diferentes que até podiam se enxergar, mas um não atrapalhava o trabalho do outro, porque cada um atuava dentro do seu quadrado, né, da sua área específica, e todos viveram felizes, não para sempre, mas até que nós conseguimos descobrir, os controles foram modificados, e aí, com o trabalho que nós fizemos junto ao RH, os desligamentos foram acontecendo, né, as substituições, as maçãs podres foram sendo tiradas desse cesto de forma ordenada, porque não adianta você se chocar com um fato desse, querer pegar todo o cesto de maçãs e jogar fora, porque você vai paralisar a indústria. Lógico. O prejuízo é muito maior. Com certeza. Então, numa parceria com uma estratégia de ação, não só para substituir, sigiloso, extremamente sigiloso e inteligente, porque não adianta só substituir a maçã podre, você tem que entender por onde aconteceu a fraude e fechar essa porta, e evitar que novos fraudadores utilizem esse caminho. Muito bem, Jorge, eu acho que essa exposição foi extremamente importante e quero que você explore um pouco mais no nosso último bloco. Nós vamos abrir agora nossos comerciais com os nossos patrocinadores para que a gente possa ter o prazer de você conhecer quem são os nossos patrocinadores. Mas não deixe de curtir o nosso programa, de assistir no canal do YouTube, tá certo? De se inscrever, marcar lá no sininho. Estamos aguardando você. Escreva para o nosso e-mail, mande a sua pergunta, tá certo? Tanto para mim como para o Jorge, e faça seus questionamentos para que possamos tirar dúvidas e fazer os esclarecimentos que você necessita. Vamos aos nossos comerciais, por favor.
aquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. 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 Claro, você merece o novo. Tá esquecendo de nada, não? Celular, dinheiro, chave do carro. Uma camisinha, pô. Prevenção não tem idade para acontecer. Por isso, a Prefeitura oferece o programa de atenção integral à saúde do homem nas unidades de saúde, com acompanhamento médico e exames laboratoriais, como teste rápido para sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis. Disponibiliza também preservativos gratuitamente. Se cuide e continue esbanjando saúde. Prefeitura do Recife. É muito fácil consultar o sinal dos seus serviços pelo aplicativo NET. Ao selecionar Suporte Técnico, se aparecer região sem sinal, você já fica sabendo a previsão de normalização. Mas se aparecer região com sinal OK, selecione o serviço, que o próprio aplicativo envia uma atualização de sinal. Se ainda precisar de ajuda, marque uma visita técnica, no melhor dia e horário, direto no aplicativo. Faça escolhas inteligentes e aproveite ao máximo a sua NET. Muito bem, voltamos ao nosso último bloco e agora vamos conversar um pouco com o Jorge Flyer sobre uma operação impactante. Qual a operação mais impactante que você gostaria de trazer para o nosso telespectador? Quero explorar também essa questão da espionagem e da contra-espionagem, como é que isso se apresenta dentro de uma empresa que está sofrendo um desvio mafioso, né, está sangrando, a empresa está sangrando. Então, como é que se apresenta essa conceituação de contra-espionagem, no processo de espionagem, no processo de identificação de máfias dentro das organizações? E também uma coisa muito sutil, que é extremamente interessante, que eu gostaria que o Jorge falasse para o nosso telespectador, para você empresário, para você executivo e decisor, que são as sementes da traição. Olha que expressão bonita. Sementes da traição. Como nasce, cresce e pode destruir a sua empresa, a sua organização. São muitos temas no último bloco, mas eu peço para Jorge nos ilustre e enriqueça o nosso programa. Jorge, a palavra é sua, começando com o case mais impactante da sua trajetória profissional. Vamos lá, não é fácil achar o mais impactante, são 33 anos, 1.800 e tantas missões no Brasil e no exterior, no Brasil inteiro e em 12 países diferentes que eu pessoalmente consegui executar as missões. Certo. Existem outros países que eu não conheço, mas que também nós resolvemos os problemas, mas o ponto em comum que eu pude observar é a simplicidade com que a fraude é cometida. E aí, para que a gente possa contextualizar melhor, eu vou ficar no exemplo de indústria aqui no Brasil. Certo. Tá? Mais fácil a assimilação. Perfeito. Indústria 24 horas que trabalha com alumínio, né? Okay. Fabricando latas e tudo mais. A matéria-prima dessa indústria é o alumínio, e esse alumínio, quando chega na indústria, ele chega em bobinas enormes. São bobinas com algumas toneladas. Essas bobinas são imaculadas. Você não pode ter um vinco, nenhum tipo de contaminação, porque elas são condenadas pelo controle de qualidade e aí geram prejuízo para a empresa. Perfeito. 3 máfias que foram identificadas. A primeira, na chegada do produto, é a máfia da balança. Certo. A balança descalibrada provoca o descontrole, e ela é descalibrada em conluio, em comum acordo ali com o pessoal da portaria, infelizmente com alguns profissionais de segurança, mas o RH tem muito a função a contribuir com isso,
criando ciclos, giros. Tá? Perfeito. Se você deixa no mesmo ambiente profissionais que trabalham com a fiscalização, com segurança, eles acabam criando laços que nem sempre são úteis para a empresa. Perfeito. E aí o RH tem que ter um olhar muito frio, muito pragmático. Se eu não quero que se estabeleçam laços nem para o bem nem para o mal, para que um acabe fiscalizando o outro, eu tenho que atuar nisso aí. Com então, certeza. esse é um papel que o RH pode Embora exercer. esses profissionais, interrompendo um pouco, Jorge, eles não estejam subordinados ao RH, mas o RH tem que ser o instrumento de alerta ao gestor daquela área na necessidade de ser feito o rodízio, na necessidade de ser feitas as mudanças. Digamos que o RH, ele, por ter trânsito em toda a empresa, ele consegue dialogar com diferentes departamentos que na sua origem não se batem. Imagino que compras e vendas não são exatamente... Não conversam, né? Só teorizando. Mas o RH permeia tudo isso aí. Perfeito, então, perfeito. A primeira máfia, ali na entrada, com a balança descalibrada. A segunda máfia contaminava essas bobinas, que estavam perfeitas, com um pouquinho de óleo industrial. Poxa, elas salpicavam o óleo industrial, e toda essa bobina já era condenada e já tinha que voltar para ser manufaturada novamente. O terceiro núcleo mafioso era o que trabalhava com os restos de produção. Então, quando esse material era produzido, era cortado, você tem sempre aquele resto ali, e no caso aí, o alumínio, eles eram prensados em fardos de 16 quilos. Perfeito. Então, cada fardo desse, em torno de R$3, o preço que ele era comprado como sucata no mercado informal, esses fardos eles eram retirados da empresa, da indústria, dessa planta, sendo parte jogados por cima da cerca, que era muito baixa, e não tinha um sistema de câmeras, um CFTV que controlasse isso. E ainda mais fácil, porque um dos portões de serviço da indústria só tinha o ferrolho, não tinha cadeado. Poxa. Então bastava abrir o portão lateral e rolar esses fardos morro abaixo. A planta da indústria ficava num terreno mais elevado. Esses fardos ficavam escondidos dentro do mato, né, do matagal que circundava a empresa, e 2 vezes por semana isso era recolhido pelos cúmplices dessa máfia interna. Então o trabalho foi feito com todo o total apoio do RH, foi para identificar esses problemas e fazendo sistematicamente a substituição dessas maçãs podres que estavam nas cestas, Perfeito. Tendo cuidado de não inviabilizar um departamento, uma linha de produção, jogando todas as maçãs fora. Você tem que fazer essa troca de funcionários de uma forma sistemática e pensada. Perfeito. Ao mesmo tempo, entendendo como funcionava a fraude, para não só trocar, mas também... fortalecer os controles. Exatamente. Fortalecer os controles. Muito bem. E como entra a espionagem e a contra-espionagem nesse mundo corporativo? Fala um pouco para a gente. O cinema contribui muito para um glamour exagerado do que é esse mundo da contra-espionagem, do agente de inteligência, né? O James Bond, Jason Bourne, estão aí ilustrando isso. Sim, existe um pouco disso na vida real, mas o grosso ele é tão simples que chega a ser engraçado, é tão prosaica a coisa. Por exemplo, o lixo da empresa. Certo. Quantas vezes, nos processos de auditoria, né, de parceria que nós fizemos com algumas empresas, nós fomos encontrar no lixo cópias de contratos, de notas fiscais, a história da empresa estava ali no lixo. Com a pressa do dia a dia, aquele profissional, ao invés de pegar a cópia daquele contrato e colocar no triturador, era mais fácil amassar e jogar no lixo. O lixo é muito valioso. Com certeza. Esse é um exemplo. O outro, um office boy que atenda a secretária da presidência da empresa. Esse office boy ele pode ser aliciado por um fraudador externo. O pobre coitado tem pouca idade, pouco discernimento e ganha no máximo R$1.000 por mês. É aliciado para ganhar R$3.000 só para, veja o detalhe, na hora em que o trabalho que ele vai ter que fazer é, quando a secretária da presidência entregar a ele um contrato para que ele tire 3 cópias, ele vai lá na copiadora, tira 4. Ninguém fiscaliza o boy que está na copiadora tirando cópia. Então ele tira uma 4ª cópia, coloca nas coisas dele e leva para fora da indústria.
da empresa. Então, você tem, de repente, um segredo industrial que vale milhões ali, sendo comprado por 2, 3 mil reais para um ponto frágil daquela empresa, e não adiantou todo aquele investimento na blindagem da informação e em tudo isso. O RH, ele pode ficar atento ao que nós já conversamos aqui. Veja a importância de uma secretária, veja a importância de um boy. Qualquer função, o quanto é importante uma boa seleção. Perfeito. Um bom recrutamento. A aplicação dos testes que fortaleçam e identifiquem desvios de caráter. Isso é fundamental. A psicologia está presente e atuante nas organizações e, mais do que nunca, você está trazendo um reforço da necessidade de uma boa seleção e recrutamento dentro das empresas. Isso é muito bom. Essa contra-espionagem, como é que podemos resolver isso? Como eliminar isso dentro da empresa? Você pode ter o melhor sistema de informática e de segurança física do mundo, mas o fator humano sempre vai desestabilizar. É crítico. Sempre. Eu já fiz alguns projetos do que a gente chama de sala segura, que é aquela sala onde você tem uma total confidencialidade, nenhum equipamento eletrônico funciona naquela sala. Certo. Aí passa pelo princípio da gaiola de Faraday, tem uma série de aplicações, teorias aí de física e tal, que impedem que você coloque um gravador lá dentro, que você coloque uma câmera, ela está blindada. Acontece que o ser humano desequilibra essa balança. Então eu posso garantir 99,9% da segurança da informação, que seria a contra-espionagem, a medida de contra-espionagem, mas eu não tenho como evitar que o ser humano, com a natureza que pode vir à tona, aquele lado mal dele, a ganância, a inveja e outros aspectos tão humanos, que ele venha a vazar essa informação. Aí é mais complicado. Fica difícil nesse sentido. Muito, muito. Só com um bom RH. Não tem outro caminho. O bom RH vai perceber que muitas vezes o problema não está na questão salarial, não está no reconhecimento pela função. Certo. Às vezes o problema reside no luto. Aquele funcionário está de luto. E aí, só para esclarecer, eu não estou associando o luto à morte, simplesmente à morte. Luto é sinônimo de perda. Certo. Ele pode ter perdido uma promoção, ele pode ter perdido um relacionamento. Então, isso gera um luto, e esse luto gera um desalento, gera uma situação de apatia, aonde mexe com tudo, inclusive com os valores morais daquela pessoa. Então, a produtividade desse profissional cai. Existem algumas síndromes que atacam, e aí o RH conhece bem, o profissional de psicologia conhece bem isso, que é a síndrome do impostor, quando o profissional começa a se sentir incapaz de fazer o papel que ele já vem fazendo há muitos anos, que ele é bom no que faz, mas quando ele é atropelado pela síndrome do impostor, ele cai a produtividade dele. A síndrome do palito queimado, né, também conhecida como síndrome de burnout, onde ele gera essa consequência de um esgotamento físico e mental dele, como você tinha falado antes, da sobrecarga que hoje está em cima Está acontecendo. Até por conta da crise, as empresas estão enxugando, e esse enxugamento leva um profissional a exercer vários papéis dentro da empresa, e papéis conflitantes. Isso é extremamente perigoso. É depositada uma confiança imensa no profissional, e muitas vezes, por conta das circunstâncias, você termina criando, né, gerando uma oportunidade de desvio. Eu sei que o RH, como todos os outros departamentos, ele está sobrecarregado, mas ele não pode ter a ilusão de que ele cumpriu a missão fazendo uma boa seleção, escolhendo o melhor profissional para aquela função, colocando ele lá dentro, e agora ele vai se voltar para mais outras tarefas. Ele tem que acompanhar aquele profissional durante a trajetória que ele tiver na empresa. Com certeza. Porque esse funcionário pode crescer ou pode decrescer, ele pode ter um desvio de conduta, e quem tem a sensibilidade para perceber isso é o RH. Não é o chefe de produção, não é o chefe de segurança, é o RH. Então o RH tem que acordar que o poder está nas mãos dele. Com certeza, porque ele trabalha com aquele patrimônio, o patrimônio humano da organização. E ele tem que analisar os indicadores, né? Os indicadores são muito importantes.
para um olhar crítico. Ele tem que estabelecer algumas rotinas, a atualização do cadastro dos funcionários, analisar as mudanças, né, dessa mudança de endereço, mudança de residência, analisar isso, porque são sinais que você pode tirar desses instrumentos, dessa fonte de dados. Perfeito, perfeito. A evolução patrimonial, ela pode acontecer. Você tem pessoas que sabem viver dentro do orçamento, que poupam uma parte do que ganham, pessoas que tiveram uma educação financeira para isso. Você tem que olhar também a renda familiar. De repente a esposa, os filhos trabalham, então você tem uma renda familiar que permite aquele crescimento, mas o RH tem que estar atento a um crescimento que seja fora da curva, aquele ponto fora da curva que tem que acender alguma luz, uma luz amarela, no mínimo, antes da vermelha. E um ponto de atenção também, Jorge, são os laços de relacionamento do profissional dentro da organização. Ou seja, profissional que é de uma área e tem um relacionamento próximo, muito ligado com profissionais de áreas distintas, mas que áreas que se complementam num processo como um todo. É muito importante essa atenção, porque ali pode ser também um sinal de ter alguma coisa por trás disso. Não é que você vai vai olhar só, não, as pessoas estão ali, não, é atenção. É o desenvolvimento, é acompanhar o desenvolvimento daquele profissional. E a rede de relacionamento dentro da empresa é importante, porque se você é um profissional que está na área de recepção de mercadoria e tem uma amizade próxima com um profissional da área de compras, não é laço de relacionamento. Não são comuns esses laços de relacionamento, porque um está na recepção de mercadoria, o outro está na compra da mercadoria. Por maior que seja a comunicação é muito profissional, muito técnica, de confirmação de entrega de pedido ou não, de atendimento de pedido ou não. Então, é uma atenção, é um olhar diferente nesse processo. Eu gostaria que Jorge falasse um pouco para a gente sobre a questão das sementes da traição. Olha lá, como nasce, cresce e pode destruir a sua organização. Fala um pouco para a gente sobre isso, Jorge. Tá. O tema é muito rico e eu podia passar aqui horas falando sobre ele, mas aí, para ilustrar bem, para que seja feita uma retenção mais forte do conceito central disso aí, eu vou contar uma historinha, certo? Imagine que, muitos anos atrás, um empreendedor, alguém humilde, com sua Kombi, seu caminhãozinho, começou a vender seus produtos, e aí ele cresceu, ele começou a desenvolver... Desculpe, ele tinha um ajudante, um braço direito de sua extrema confiança. E aí a coisa evoluiu, ele foi progredindo e foi crescendo o negócio, ele já comprou um segundo caminhão, já criou um armazém, e é a história de sucesso de muitos empresários que cresceram, que progrediram e que trouxeram a reboque aquela pessoa de confiança. Certo. No sistema de recompensas do ser humano, onde o dinheiro não ocupa o primeiro lugar, você tem aí a gente vai entrar na pirâmide de Maslow só, né, en passant, mas depois que você tem as necessidades básicas atendidas, as necessidades de pertencimento, de reconhecimento, elas começam a cobrar. Perfeito. Então, esse empresário cresce, ele se recicla, ele evolui, e aí ele traz por um voto de gratidão esse funcionário. Perfeito. E o coloca numa função lá simbólica, porque ele não tem, aquele funcionário, aquele parceiro, antigo parceiro, não tem o estofo para acompanhar a evolução, mas por gratidão ele está lá. O empresário, por sua vez, acha que já cumpriu o papel dele, demonstrando a gratidão por todo esse percurso que foi, esse caminho que foi percorrido. Trajetória. O cara que está sentado naquela cadeira e olha para o empresário e lembra que ele dividiu a marmita, eles dividiram marmita juntos, passaram por sufoco juntos, tomaram chuva e tudo mais, ele se sente injustiçado. Então o mecanismo que ele usa para equilibrar a balança, para equilibrar o jogo, para promover a justiça no conceito dele, é fraudar, é desviar, é morder a mão que o alimentou. Perfeito. Coisa que os nossos irmãos caninos não fazem. Perfeito. Essa é a natureza humana em ação. Essa é a natureza humana onde essa semente da traição ela é gestada. Então, é uma história para ilustrar isso. Muito bom. Bem,
Jorge, qual é a mensagem que você gostaria de passar para o nosso telespectador, para o nosso empresário, nosso executivo decisor, para os profissionais de recursos humanos neste momento? A palavra é sua. Vou tentar fazer o bom uso dela. Não se acomodem, reciclem, busquem. Eu sei que a concorrência é muito grande, eu sei que o tempo que você pode dedicar a atividades fora do trabalho é cada vez mais curto, você passa mais tempo convivendo com os colegas de trabalho, e aí vai o recado para o RH e para os gestores, né? Uhum. Você passa mais tempo dentro do ambiente profissional do que até com sua própria família, mas não subestime a capacidade inventiva do ser humano em fazer o mal. Não acredite que a sua régua moral vai estabelecer a conduta de todo o resto da sua empresa. Não deposite toda a sua confiança num compliance, um programa de compliance, porque a partir do momento que todos assinaram e se comprometeram a seguir aquelas regras, toda a fraude vai desaparecer. Não desaparece. Porque a natureza humana, em ação, ela assina qualquer papel, ela jura com o próprio sangue, mas ela vai além disso, ela subverte tudo isso. Que diga a Petrobras e outras grandes companhias, né? Então, o recado é esse, fiquem atentos. Existem cursos, existem capacitações, existem assessorias, existem bons profissionais no mercado que podem dar esse suporte a vocês para que vocês tenham esse olhar de fora, esse olhar que não está comprometido. Quando vocês contratam um consultor, um controller, um auditor, ele vem sem aquele medo de ser demitido, porque ele vem com um contrato específico. Uhum. Então ele pode falar verdades para você que nenhum empregado seu, nenhum funcionário seu teria coragem de falar. E verdades que podem salvar o seu negócio. E a auditoria, você tocando, é importante decifrar, referenciar, a auditoria da área de pessoal, de administração do pessoal, é muito importante. Como formas e meios de você estar prevenindo e protegendo o seu patrimônio empresarial. Então, você executivo, você decisor, tem aí também uma oportunidade de estar atento a isso. Olhe o e-mail de Jorge, mande um e-mail para ele, escreva, faça sua pergunta, seu questionamento, veja o nosso e-mail também, encaminhe a sua pergunta para que possamos lhe responder e atender a sua necessidade. Esse momento onde nós tratamos o papel do RH e a importância do RH na prevenção das fraudes, tá certo, empresariais, temos o prazer de receber e queremos agradecer a presença de Jorge Fry e convidar você telespectador, você empresário, você executivo, decisor, siga o nosso programa, assista o nosso programa, marque aí o que gostei, tá certo? Gostei, tá aí embaixo, marque lá, dê o seu ok, likezinho lá, gostou do programa, se inscreva no nosso canal do YouTube, tá certo? Marque o sininho lá, não deixe de nos acompanhar no canal 188 da NET pela One TV. Muito obrigado a todos e até o nosso programa Ponto a Ponto com Fernando Caldas.